Gostaria que fossem lidas as segundas perguntas. Em respeito às regras que foram pactuadas entre as chapas, a Sintufep e a Adufep, nós fizemos o sorteio das perguntas respeitando os critérios pactuados, discutidos e bastante acordados entre todos os envolvidos na organização do debate. Então não se trata de censura, mas sim de respeitar os acordos, respeitar as normas estabelecidas e respeitar a democracia nesse debate. Pergunta do estudante. Candidatos, vocês reconhecem a legitimidade da atual gestão do DCE? Repetir, por favor. Candidatos, vocês reconhecem a legitimidade da atual gestão do DCE? Obrigado. A segunda pergunta. Pergunta dos técnicos administrativos. Qual a sua política para fortalecer a pós-graduação e as pesquisas na UFPE? O senhor quer repetir, por favor? Candidatos, qual a sua política para fortalecer a pós-graduação e as pesquisas na UFPE? A terceira pergunta agora. Pergunta dos docentes. Na sua opinião, qual o resultado das ações do projeto REUNE? Você quer repetir, por favor? Candidatos, na sua opinião, qual o resultado das ações do projeto REUNE? Obrigado. Pela sequência, primeiro a responder o professor Gilson, 3 minutos. Paralisado. Pronto. Ok. Bem, gente, inicialmente eu acho que as questões estudantis devem ser resolvidas pelos estudantes. Então, são vocês que vão se reunir e dar legitimidade a uma gestão do DCE. Não somos nós que vamos dizer que tal gestão ou qual é legítima. São vocês os responsáveis, são vocês que devem decidir as questões estudantis. Isso é ponto fundamental e isso é o que eu vou fazer durante a minha gestão como reitor. Os assuntos estudantis são resolvidos pelos estudantes. A pós-graduação e a pesquisa, é evidente que nós precisamos ter na pós-graduação um modelo mais forte de gestão da pós-graduação, onde a instituição se aproxime e evite o problema que teve da queda de algumas pós-graduações de qualidade e que repercutiu no Brasil inteiro, principalmente a perda do nível 7 da CAPES da física, que fez com que isso tivesse uma repercussão negativa grande para a nossa universidade. Mas não só foi a física, mas, em princípio, a instituição deve estar próxima, não depois tentar reconsiderar a avaliação, mas antes, durante todo o período, estar junto com os coordenadores. Eu sei que está, mas é preciso ir mais além para que a gente possa, os bons tornarem-se ótimos, e aqueles que têm deficiência chegarem, ou com carência, chegarem a ser bons e também chegarem a ser ótimos. E para a gente ter um nível de qualidade da nossa pós-graduação. A pesquisa, a gente tem que também dar, não só a pesquisa, mas a inovação tecnológica e uma política de patentes que seja compatível com a nossa universidade. Por outro lado, e aí, em relação à pesquisa e à inovação, eles devem ter um status mais forte do que uma simples diretoria de uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. A inovação tecnológica é hoje ponto fundamental no desenvolvimento e crescimento de qualquer instituição pública em relação com a nossa sociedade. O REUNE teve grandes avanços, poderíamos até ter conseguido mais recursos, mas o que eu falo, um comentário que eu falo sobre o REUNE é que, paralelo à ampliação da nossa infraestrutura, nós devíamos ter alocado recursos que nós chamamos de REUNE Zero, para a conservação dos nossos prédios antigos. Então, paralelo ao avanço, a ampliação da nossa infraestrutura, a recuperação desses prédios, porque a maioria deles, daqui do campus, são prédios antigos. Obrigado. Pierre, 3 minutos.
Bom, eu gostaria de começar dizendo, eu fui presidente do DCE dessa universidade, fui presidente do diretório acadêmico, entendo profundamente a questão do movimento estudantil por dentro, sei como funciona a questão das correntes políticas e tudo. Eu acompanhei de longe, ainda como professor, o que aconteceu na eleição do DCE, e eu digo o seguinte, eu não reconheço esse DCE que está aí. Não reconheço. Não reconheço. Meu adversário deve reconhecer porque foi entregar a proposta de chapa com o pseudo-presidente do DCE, tem a foto dele no site. Então eu acredito que ele reconheça. Eu não reconheço. Eu não reconheço porque eu vi o que se passou, a comissão eleitoral da universidade não homologou o processo. Agora eu acho que isso, eu fico muito triste com isso, porque o próprio movimento estudantil não está conseguindo ter maturidade suficiente para resolver seus problemas. Isso é muito ruim para a universidade. A gente tem um problema hoje de alcançar o quórum na eleição aqui, e isso é fato, todas as correntes políticas sabem disso aqui, e o quórum dificilmente vai ser alcançado. Fez 5 dias de eleição e não alcança, porque o movimento estudantil está muito desgastado. E isso é de se lamentar, a universidade tem que se lamentar em relação a isso. Agora, eu acho que o movimento estudantil tem que resolver os seus problemas. Se perguntar para o reitor se ele reconhece, eu não reconheço. Bom, com relação ao fortalecer a pós-graduação nas pesquisas, como foi um técnico, eu estou entendendo também que ele quis se referir à questão do mestrado profissional para os técnicos administrativos, que é uma proposta nossa de implantação nos programas onde já tem o mestrado, você colocar um mestrado, uma turma extra, como funciona, por exemplo, no programa Minter, eu já fiz parte de um desses programas e é muito positivo para a universidade. A universidade tem perdido espaço na pós-graduação, a verdade é essa, 9 dos 60 programas caíram a nota na última avaliação da CAPES, e é preciso que a gente reverta isso. Nós vamos conseguir reverter com internacionalização dos programas, facilitando, por exemplo, a contratação de professores visitantes aqui, estrangeiros, isso é importante também, e, por fim, auxiliando o professor a publicar. Nós detectamos que muitos dos nossos professores têm dificuldades de publicação internacional porque não conseguem ter um inglês técnico. Então, a ideia nossa é permitir que o professor, que a universidade pague para o professor traduzir papers, os melhores papers que ele tenha para poder fazer publicação internacional. Isso pode fazer com que a universidade avance na questão da internacionalização e isso pode ser importante para a recuperação dos nossos programas de pós-graduação. Em relação às boas ações do REUNE, eu acho que o REUNE foi algo extremamente positivo para a universidade. Eu teria entrado no segundo REUNE, não no primeiro. Eu acho que precisaria de mais discussão. Tem alguns cursos que estão sendo pegos de surpresa com a proibição de contratação de professores até o próximo ano, mas mesmo assim eu acho que foi uma coisa positiva para a universidade. Trouxe alguns investimentos para cá e principalmente a contratação de professores e resolveu o problema definitivo com a fórmula de cálculo do professor equivalente. Eu acho que, desse ponto de vista, o governo Lula acertou, foi um programa que resolveu, de certa forma, ali, para a universidade, qual é o seu programa de profissional, de professor que você vai ter em sala de aula. Concluo, professor. Obrigado. Professor Anísio, 3 minutos. Eu tenho profundo respeito pelo movimento estudantil, inclusive porque, quando estudante, fui membro da chapa que retomou o Diretório de Engenharia em 1975, das mãos da ditadura. Fui um dos primeiros que hasteou a bandeira da UNE na sede histórica do DCE na Rua do Hospício, e de lá para cá nunca mais os estudantes caíram na mão de forças de direita. Isso porque é muito importante a participação dos estudantes no movimento estudantil. Profundo respeito pelos diretórios, é uma lição de cidadania, é uma experiência que nós vamos nunca esquecer. Os diretórios e o DCE são autônomos, os problemas deles, eles que resolvem. Não compete à administração ou a um candidato dizer que o diretório deve ou não ser reconhecido. Os problemas dos estudantes são eles que resolvem, assim como as questões sindicais são lá do FEP e o Sintufep que resolvem. Com relação à pesquisa e pós-graduação, a UFPE é uma das mais importantes do Brasil. Nós criamos, durante o mandato do professor Amaro, 17 cursos de mestrado, criamos 5 programas de doutorado. Na cidade de Caruaru foram criados 3 programas de mestrado: economia, administração e formação docente. Na cidade de Vitória foram criados um mestrado em saúde humana e ambiental. As pesquisas da universidade estão entre as melhores e mais importantes do Brasil. Só na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sob minha responsabilidade, nós gerenciamos mais de 40 milhões de reais de 7 projetos que a UFPE
UFPE conseguiu com o CT Infra. É um dos maiores financiamentos do Brasil para a criação de laboratórios de múltiplos usos. Da mesma forma que estamos em processo de licitação das obras, 47 milhões de reais do Laboratório de Engenharia e Geociências, 20 milhões de reais do Laboratório de União de Materiais. Projetos que estão em andamento também nas áreas de fármacos e medicamentos, na área de biodiversidade e assim por diante. A pós-graduação brasileira da UFPE continua entre as melhores. Problemas que tivemos em alguns cursos foram revistos e eles voltarão ao conceito 5, 6 e 7, porque os professores estão trabalhando incansavelmente junto com os estudantes e com a Pró-Reitoria. E eu desafio, se alguém disser que a Pró-Reitoria foi reativa a esse processo. Ao contrário, nós fomos para o campus e nós temos hoje o orgulho de sermos uma das melhores universidades do Brasil. Por fim, o projeto de Reúne e a interiorização transformaram a universidade. Nós temos 3.600 estudantes hoje em Caruaru, 180 professores, 1.300 estudantes em Vitória, 100 professores. Isso é resultado da coragem, da firmeza do governo Lula, da coragem, da firmeza do reitorado do professor Amaro Lins, que transformou a Universidade Pública Brasileira.